Todos os dias nós somos bombardeados com milhares de notícias. O avião que caiu no meio do mar. A bomba que explodiu em tal país e matou X número de pessoas. O frio que chega e mata algumas pessoas. Mortes nas rodovias no feriado. Veículo bate em ônibus na região do centro. Mortes, violência, corrupção, injustiça. Parece que o mundo está virado de cabeça para baixo. Parece que as boas notícias insistem em não chegar. Por todos os lados estamos cercados de más notícias e apenas más notícias. Será que as boas notícias não existem? Ou nós é que não estamos conseguindo enxergá-las? As notícias chegam até nós não apenas através de jornais, mas também na televisão, no rádio, na internet, ou talvez um amigo que te conta uma notícia. Mas há um livro especial, a Bíblia, que nos traz várias notícias. E uma notícia muito especial que ela nos traz está em Marcos capítulo 1, versículo 1 e diz: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que isso tem a ver com uma boa notícia, talvez você se pergunte? Tem tudo a ver. Para entendermos a boa notícia que este versículo nos traz, precisamos entender a má notícia que vem antes dele. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz que o Senhor viu a maldade do homem na terra. E o Senhor viu que o pensamento íntimo do coração do ser humano era continuamente mau. É tão triste olhar para essa característica do ser humano. Mesmo que a gente pense ser bom, ou que nós pensemos que há algo de bom dentro de nós, nós não podemos ignorar que dentro de nós habita algo mal. Nós temos a maldade dentro de nós e a consequência dessa nossa maldade é o que tem produzido todas essas más notícias mundo afora. A notícia da maldade nos faz lembrar de uma notícia pior ainda, a pior notícia de todas, que é a notícia do pecado. O pecado não é apenas uma atitude errada que fazemos, mas é uma condição, é uma intenção continuamente má da nossa parte em desobedecer ao nosso Criador. É o relacionamento errado que nós temos com Deus e isso produzirá atitudes erradas, ações erradas. O pecado nos lembra da consequência dele, a morte eterna. O salário do pecado é a morte, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que por causa do pecado nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos separados de Deus. Haveria notícia pior do que esta? E é neste contexto que surge a palavra evangelho do nosso texto de Marcos 1:1. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. E essa palavra evangelho, ela tem um tom muito alegre e festivo. E ela era usada em ocasiões, por exemplo, de guerra, quando um povo recebia o evangelho, a boa notícia de que eles tinham vencido uma guerra. Então, finalmente, os seus soldados poderiam retornar para casa, para suas famílias, para os seus filhos, para suas esposas. Marcos nos fala de uma boa notícia que começa com a vinda de Jesus Cristo a este mundo. E não é à toa que Marcos une o nome Jesus e Cristo. Jesus significa, na língua original, o Senhor salva. Cristo significa ungido e tem um significado mais remoto na palavra Messias, que no contexto daquela época significava a esperança de Israel. E é por isso que Marcos une esse nome, para mostrar de onde vem a boa notícia. A boa notícia era um homem, mas um homem que veio de forma pura e desta forma, e apenas desta forma, poderia se sacrificar em favor da humanidade e trazer uma notícia melhor ainda. Mas a boa notícia da salvação não seria possível se Jesus fosse apenas um homem comum, um filósofo ou um pensador do seu tempo. Marcos nos diz que Jesus era o Filho de Deus. E desta forma ele consegue religar a humanidade pecadora e o Deus Santo. Há uma frase de um pensador que diz que a plena divindade de Jesus Cristo é a fortaleza e a segurança do cristianismo. Nisso repousa o infinito valor de sua morte vicária na cruz. Nisso fundamenta-se o mérito peculiar de sua morte expiadora em favor dos pecadores.
Jesus foi naquela cruz e morreu nela não porque seus pensamentos eram diferentes do pensamento daquela época ou porque ele provocou as autoridades políticas e religiosas. Jesus veio à terra com o objetivo de ir para aquela cruz, porque é apenas através do seu sacrifício que nós podemos ter a boa notícia dos nossos pecados apagados. Se o salário do pecado é a morte, a cruz de Cristo e o seu sacrifício paga o preço do nosso pecado. Portanto, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Evangelho, é a boa notícia que chega até nós. Em meio a todas essas notícias que nos cercam, tão fáceis de se perceber, apenas olhando um jornal, nós temos a notícia que é suficiente para nos trazer a paz. Jesus não disse que nós teríamos facilidades e que nesse mundo tudo seria a mil maravilhas. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque através da sua morte e ressurreição, Ele venceu o mundo e agora nós somos mais do que vencedores também. Jesus Cristo e a salvação que Ele nos traz é a notícia suficiente que nós precisamos ter em nossa vida para ter a paz e para ter a alegria. Haveria notícia melhor do que esta?